retas. Estudamos, né, lei de formação, né, que de modo geral, né, a gente representa, né, uma lei de formação por pontos no plano cartesiano, né, o plano XY. As relações, né, cuja lei de formação são aqui do tipo y igual a ax mais b, né, que é uma lei de formação, com esse a aqui, que é o termo que acompanha o x, tem que ser diferente de zero, né? Então terão como representação gráfica uma reta, né, onde o a e o b são chamados de coeficientes. Um exemplo aqui, né? Olha, eu tenho essa lei de formação, y igual a menos 2x mais 5. Então, o coeficiente a, que é o termo que acompanha o x, olha, é menos 2. E o coeficiente b é o termo independente, né, que é o 5. Nesse caso aqui, temos outra lei de formação, y igual a 1/3 vezes x, 1/3 de x, também podemos dizer assim, o termo que acompanha o x é quem? O a. Então o a vai ser 1/3. O b, como não aparece aqui, vai ser igual a 0. Vamos representar graficamente, né, a relação aqui, y igual a x menos 2. Então, como é que a gente faz essa representação, né? Então, para saber qual é a representação gráfica dessa relação aqui, y igual a x menos 2, né, vamos construir uma tabela, né, atribuir valores para x, né, qualquer valor real, e calculamos o y correspondente, encontrando pares ordenados, né, aí em seguida desenhamos o plano cartesiano XY, né, que a reta que fica em pé é a reta do x, e a reta que fica em pé é a do y, e a reta que fica deitada é a do x. Aí vamos marcar, né, os pontos no plano cartesiano, né, e depois ligamos os pontos. Então, a gente vai fazer a tabelinha aqui, né, a lei de formação é essa, né, y igual a x menos 2, a gente vai esquecer esse resto daqui para baixo, né, aí a gente vai atribuir valores para x. Então, x igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, né? Só um exemplo, né? Aí, quando esse x for menos 2, aí eu vou substituir aqui no lugar do x. Então, ia ficar y igual a... O x é quanto? Menos 2. Então, menos 2, menos 2. Então, menos 2, menos 2, né? Quando os sinais são iguais, nós conservamos o sinal e somamos os números. Então, menos 4. Y igual a menos 4. Então, o x é menos 2, o y é menos 4. Então, formou um par ordenado aqui, ó. Menos 2 e menos 4. Quando o x for 1, ou for menos 1, a gente substitui o x aqui por menos 1. Ó. Então, temos y igual a menos 1, menos 2, né? Sinais iguais, conserva o sinal e soma os números. 1 mais 2, 3. Então, menos 3. Então, formou o par, o x é menos 1 e o y é menos 3. Aí já vou colocando aqui, né? Eu coloco o x, né? Atribuo os valores, coloco a lei de formação. Quando eu acho o valor do y, eu já coloco o par ordenado aqui embaixo. Lembrando que o x sempre vem primeiro e o y vem depois. Então, quando o x for 0, aí eu substituo aqui. Vai ficar 0 menos 2, que vai ser menos 2. Y igual a menos 2. Então, x é 0 e y menos 2. Quando o x for 1, então vai ficar 1 menos 2. Então, esse 1 é o que? Como não tem sinal aqui, ele vai ser, sinal negativo aqui, ele vai ser positivo, né? Então, eu tenho 1 e devo 2. Então, eu devo 1 ainda, né? Vou ficar devendo 1, né? Em outras palavras, né? Quando, né,
temos sinais opostos, né? Tipo 1 menos 2, né? A gente faz o quê? Conserva o sinal do número maior, né? Que é do menos 2, aí vai fazer a subtração. 2 menos 1, 1. Então ficou menos 1, né? Porque é aquilo que eu comentei. Eu tenho 1 e devo 2, né? Quando eu pagar, eu ainda vou ficar devendo 1. Então, se eu vou ficar devendo, então negativo. Então, menos 1. Então, vai formar o par ordenado. X é 1 e y é menos 1. Gente, coloca o par ordenado. Quando x for 2, aí vai ficar 2 menos 2, que dá 0. Então, o x vai ser 2 e o y vai ser 0. Quando x for 3, o y será igual a 3, né? Aí menos 2. 3 menos 2, 1. Y igual a 1. Então, vai formar o par. X é 3 e y é 1. Tá aqui. Formado. A gente já atribuiu alguns valores para x, né? Aí, já temos os pares ordenados. E agora nós vamos representar no plano cartesiano. Então, por enquanto, esqueçam essa reta aqui, né? Então, achamos os pares ordenados aqui, aí, menos 2 e menos 4, né? Então, o x é menos 2, onde é que está o menos 2 do x? Está aqui. Aí eu vou até encontrar com o menos 4 do y. Aí eu marco o ponto. Depois tem um ponto, menos 1 e menos 3. Aí, o x é quem? Menos 1. Aí eu venho acompanhando aí, e vou unir com o menos 3 do y. Marco o ponto. Temos outro par ordenado, 0 e menos 2. Então, o x é 0, que vai estar aqui. E o x é 0 e o y é menos 2. Então, tá aqui o menos 2, né? Que os números aqui são negativos. Desse lado são negativos, aqui positivo e aqui positivo, né? Aí, marcamos o ponto aqui, 0 e menos 2, que eu deixei até aqui expresso, né? Eu deixei aqui qual esse ponto é referente a esse par ordenado, 0 e menos 2. Aí eu tenho o par 1 e menos 1. Então, ó, o x é 1 e o y é menos 1. Então, marco aqui. Tem também 2 e 0. Então, o x é 2 e o y é 0. Então, o x é 2. Aí, o y é quem? O y é 0. Então, ó, encontra aqui. Aí, marca aqui. E, por último, eu tenho o ponto aqui 3 e 1. O x é 3 e o y é 1. Então, x é 3. Aí, o y é 1. Aí, depois de marcado os 3 pontos, ou depois de marcado os pontos, né? Aí nós vamos ligar esses pontos por uma reta, né? Pega uma régua, né? E traça a reta aqui, por cima dos pontos, né? Como eu falei, né? As leis de formação do tipo y igual a ax mais b, né? Vão ser sempre uma reta, né? Então, a reta poderia estar aqui, estar mais para cima, mas sempre será uma reta, né? Parábolas. Então, agora vamos analisar, né, a relação que associa cada número real x a um número real y de acordo com a lei de formação do tipo aqui, y igual a x elevado a 2 mais bx mais c, né? Com esse a diferente de zero, né? Aí, onde esse a, b e c são chamados de coeficientes também. Um exemplo aqui, né? Y igual a 3x elevado a 2 menos 4x mais 8. Então, o a é o termo que acompanha o termo que está elevado ao quadrado, né? O x ao quadrado. Então, o a vai ser quem? 3. O b é o termo que acompanha o x. Então, vai ser quem? Menos 4. E c é o termo independente, né? Que vai ser 8, né? No caso aqui, da lei de formação desse tipo aqui, que é ax ao quadrado mais bx mais c, né? Aí vamos ter isso. Se tivermos a lei de formação
menos x ao quadrado mais 3, então o termo que acompanha o x ao quadrado vai ser quem? Quando não aparece um termo aqui, né, é porque aqui vai ser 1. Só que aqui tem um sinal de menos, então vai ser menos 1. Então o A vai ser menos 1. O B é o termo que acompanha o x, né? Não tem nenhum x aqui. Então isso quer dizer que quando não aparece o termo aqui que tem um x, né? Então não tem nenhum número acompanhando aqui. Então seria o que? Esse B vai ser igual a zero, né? Porque 0 vezes x daria 0. Então a gente não teria necessidade de colocar isso aqui. Então por isso que o coeficiente B aqui vai ser 0. E C é o termo independente, né? Que vai ser 3. Se tivermos a lei de formação y igual a menos x ao quadrado mais 4x, o A vai ser o termo que acompanha o x quadrado, né? Como eu já comentei. Então, como aqui não aparece, vai ser o menos 1. O B, o termo que acompanha o x, vai ser 4. O C, não aparece o termo independente, então o C vai ser 0. Então, para saber qual é a representação gráfica, né, dessa relação, né, a gente também vai fazer similar ao que fez com a outra relação, né, de y igual a x mais b. Então, vamos construir a tabela, atribuir valores para x, né, qualquer valor real, e calcular o y correspondente, encontrando pares ordenados, né. Aí em seguida a gente desenha o plano cartesiano, né, x, y, né, que é esse mesmo sentido, né, o y em pé e o x deitado. Aí marca os pontos, né, no plano cartesiano, e depois a gente liga os pontos, né. Aí vamos ver qual é a representação gráfica, né, dessa lei de formação. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Então a gente desenha a tabela, né? Aí x, aí vai atribuir valores para x, né? A gente pode escolher qualquer valor, né? Eu escolhi esses valores aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí temos a lei de formação aqui, y igual a menos x ao quadrado mais 4x. E aqui a gente coloca o x e y. Então, quando o x for 0, eu vou substituir aqui o x por 0. Vai ficar 0 ao quadrado, menos 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. Então, lembrando que um número elevado ao quadrado seria ele vezes ele mesmo. Então, seria 0 vezes 0, que dá 0, né? Aí esse menos aqui não vai fazer nem diferença, né? Aí 4 vezes 0 também dá 0. Então, 0 mais 0, 0. Então, temos que quando o x for 0, o y também será 0. Marquei o par aqui, ordenado. Quando o x for 1, então vai ficar menos, aí 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Então vai ficar só mais um detalhe, né? Se eu tiver menos 1 dentro do parênteses elevado ao quadrado, isso quer dizer que vai ser o menos 1 vezes o menos 1, né? Que a gente vai fazer menos por menos dá mais, 1 vezes 1, 1. Então ia ficar 1 positivo. Como aqui o menos não está dentro do parênteses aqui, então só o que está elevado ao quadrado vai ser o 1. Então vai ficar 1 ao quadrado, vai ser 1 vezes 1, que vai dar 1. Só que aqui tem um menos antes, então a gente coloca o menos aqui. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1, então vai ficar menos 1. Aí mais 4 vezes 1 dá 4. Menos 1 mais 4, eu devo 1 e tenho 4, então ainda vai sobrar 3, né? Então eu vou ficar com 3. Então y igual a 3. Então par ordenado 1 e 3. Quando o x for 2, então vai ficar menos, aí 2 ao quadrado vezes mais 4 vezes 2, né? Que essa é a lei de formação. Troco aqui o x por 2, 2 ao quadrado, mais 4 vezes o x, que é 2. Então, 2 menos, né? Aí, como o menos não está dentro do parênteses, né? Não tem parênteses aqui, então vai ficar menos. Aí, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Mais
4 vezes 2, que dá 8, então menos 4 mais 8, então eu devo 4 e tenho 8, então vou ficar com 4 ainda, então y igual a 4. Vai formar o par ordenado, né? 2, x igual a 2 e y igual a 4. Então o x sempre vem primeiro no par ordenado e o y vem depois. Quando o x for 3, a gente substitui, né? Então é menos, aí x ao quadrado. No lugar do x, a gente coloca o 3. Então 3 ao quadrado mais 4 vezes o x, que é 3. 3 ao quadrado, né? Então vai ser, o menos não está no parênteses, então o menos permanece. Então menos, aí 3 ao quadrado vai ser 3 vezes 3, né? Porque o número que está aqui vai dizer quantas vezes esse número aqui será multiplicado com ele mesmo. Então, são 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Aí mais 4 vezes 3, que dá 12. Então, devo 9 e tenho 12, então vou ficar com 3 ainda. Então, y igual a 3. Então, quando o x for 3, o y será 3 também. Quando o x for 4, aí vai ficar menos, aí x, que é 4, elevado ao quadrado, mais 4 vezes o x, que é 4. Então, menos, né? Aí 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Aí mais 4 vezes 4 também dá 16. Menos 16 mais 16, 0, né? Eu devo 16 e tenho 16. Então, vai me sobrar 0. Então, o x vai ser 4 e o y vai ser 0. A gente desenha o plano cartesiano, né? É x e y, né? Marcado. Aí vamos marcar os pares ordenados, né? O primeiro par ordenado aqui é 0 e 0. Então, o 0 e 0, né, vai estar aqui, que é a origem do sistema, né? Como eu já até mostrei para vocês, né? Então, o 0 do x e o 0 do y. Então, marca aqui. O segundo ponto é o ponto 1 e 3, né? Então, o x é 1 e o y é 3, né? A gente marca aqui. Quando tivermos aqui o ponto 2 e 4, né? Então, o x é igual a 2 e o y é igual a 4. Aí marca aqui. Quando tivermos o ponto 3 e 3, né? Então, o x é 3 e o y também é 3. Aí marca aqui. Quando tiver o ponto 4 e 0, né? O x vai ser 4, né? O x igual a 4 está aqui e o y igual a 0 está aqui. Então, marca aqui. E a gente vai construir o gráfico, só que o gráfico, quando é nesse sentido aqui, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ele sempre vai ser uma parábola, que vai ser tipo, vai ter essa curva assim. Ele começa no sentido, aí vai chegar em certo ponto, vai mudar. Aí ele pode ser nesse sentido ou nesse sentido, né? Que mais na frente a gente vai estudar, né? Quando é que ele tem esse sentido e quando ele terá esse sentido. Então, temos aqui o exercício, né? Que é para pedir para construir a representação gráfica de cada lei de formação. Então, construir a representação gráfica, né? É fazer isso, né? Você atribuir esses valores de x, encontrar os valores de y, né, formar os pares ordenados e desenhar o plano cartesiano, marcar os pontos, né, e fazer o gráfico, né, ligar os pontos.